ainda tenho Bitcoin. Não vendi, mas já não sei se isso é convicção. Ou se é só difícil admitir que talvez não seja mais como eu pensava. Você já pensou nisso? O Bitcoin está em 81 mil dólares, mais ou menos, quando eu estou gravando esse vídeo. Ele não caiu, mas ele também não explodiu. E o investidor que comprou lá atrás está olhando para o número e não sabe bem o que ele sente. Tem uma diferença entre manter uma posição porque você ainda acredita no que originou e manter uma posição porque sair exige admitir que algo dói. As duas parecem iguais por fora. O investidor com Bitcoin, nos dois casos, por exemplo, ele não vendeu nos dois casos, mas o lugar onde essa permanência vem é completamente diferente. No primeiro caso, a convicção ela está viva. O investidor revisitou o que fez ele entrar, olhou o que mudou e para aquilo que não mudou e decidiu ficar porque a razão original ainda fazia sentido, mesmo com o mercado se comportando de uma forma diferente daquilo que ele esperava. Já no segundo caso, a permanência vem da dificuldade de rever, de admitir que o roteiro que você internalizou pode não ser mais o mesmo. E essa segunda forma de permanecer tem um custo que não aparece no gráfico. Ela exige cada vez mais energia para você sustentar. Cada movimento do mercado que não confirma a expectativa precisa ser explicado, reencaixado na narrativa original. O investidor vai ficando mais rígido, menos capaz de ver o que está de fato diante dele. Isso aparece nas decisões pequenas, na dificuldade em avaliar uma informação nova, sem saber de antemão o que ela deveria confirmar para ele. Chega uma notícia nova, por exemplo, e antes mesmo de você terminar de ler, você ou eu começa a explicar que ela não importa por isso, por aquilo. Alguém questiona o Bitcoin e às vezes eu sinto necessidade de responder rápido. Como se eu precisasse proteger alguma coisa o tempo todo. Você já parou para pensar nisso? Porque mudar de ideia parece muitas vezes, gente, perigoso. Como se rever alguma coisa significasse perder tudo aquilo que sustentou até aqui. E aí, sem você perceber, você para de olhar para aquilo que está acontecendo. E começa a proteger a versão do Bitcoin que você precisava que continuasse existindo. Porque convicção que precisa ser defendida o tempo todo não é mais convicção, gente. Isso tem outro nome. Isso se chama apego. E o apego tem uma lógica interna muito convincente. Ele chega muitas vezes com lealdade, com uma recusa de ser um tipo de pessoa que fica mudando de ideia na primeira dificuldade, como muitos bitcoiners fanáticos. E essa recusa tem um valor. Mas quando está a serviço de não sentir o que está acontecendo, ela vira uma defesa. O investidor que está em apego, ele não está analisando o mercado. Ele está gerenciando um desconforto de uma realidade que não está sendo o que ele precisava que fosse, não é? Como distinguir os dois por dentro? Esse é o ponto para você observar. A convicção, ela tolera a incerteza. Ela consegue ficar com a dúvida, sem precisar resolver imediatamente. Ela aceita, por exemplo, que o Bitcoin pode estar mudando
e ainda assim encontra razões para permanecer. Razões que não dependem de que as coisas sejam exatamente como eram antes. Entende? O apego não tolera isso. Ele precisa que o ciclo volte, que a autoexplosiva confirme o que foi prometido. E quando isso não acontece, a explicação sempre vem de fora. Ah, isso é culpa dos institucionais, da manipulação, do momento errado, enfim, qualquer coisa que preserve a narrativa original intacta. Há um sinal concreto que ajuda a perceber em qual dos dois você está. Quando chega uma informação nova sobre o Bitcoin, uma mudança de comportamento ou um dado que não se encaixa no ciclo que você conhecia, né? O que acontece dentro de você? Você consegue olhar para ela com curiosidade? Ou você já sente uma resistência antes mesmo de processá-la? Uma pressa em encontrar um motivo pelo qual ela não invalida o que você acredita? A resistência não é errada, mas quando ela é automática, quando aparece antes do pensamento, ela está protegendo algo que não quer ser revisto. Aí é problemático. Isso tem consequências práticas que o investidor raramente associa ao apego. Ele começa a escolher as fontes que ele lê, com base no que elas costumam confirmar. Deixa de acompanhar análises que questionam o ciclo, sente uma irritação quando alguém levanta uma dúvida legítima sobre o comportamento do Bitcoin e justifica tudo isso como filtro de qualidade, como um critério, como uma pessoa que tem experiência, de quem já conhece o ativo há muito tempo, o suficiente para saber que não vale a pena ouvir aquilo. Mas o que está acontecendo é outra coisa. A mente está construindo uma bolha ao redor da convicção original para que ela não precise ser testada. E dentro dessa bolha, a convicção parece mais sólida do que nunca, porque nada que entra vai contradizê-la. O investidor que está neste lugar, ele não percebe que ele parou de pensar sobre o Bitcoin. É como alguns youtubers falam, vira torcida de futebol, sabe? Torcida de time. Ele está apenas confirmando aquilo que ele já acredita. Você ainda acredita no Bitcoin? Vale perguntar. No Bitcoin como ele era ou como ele é agora? Com os institucionais, ETFs, volatilidade diferente. Porque se é no Bitcoin como você aprendeu que ele era, as coisas já não são mais assim. Então, vale você questionar, você perguntar. Eu sou Gisele Brito, converso sobre a psicologia do investidor e gostaria de te pedir para se inscrever no meu canal, para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Obrigada.